Boa noite a todos e todas, é um prazer estarmos aqui com vocês em mais um GC Online. Sempre é bom e edificante esse nosso encontro aqui, né? E eu sei que você sabe que ao longo desse ano de 2021 nós estamos estudando o Sermão da Montanha. As palavras mais profundas que Jesus poderia ter dito para nós, né? É um texto muito conhecido, pouco vivido. Nós estamos hoje aqui para poder mais uma vez conversarmos sobre um texto ou uma parte desse sermão. E o nosso desejo é que você aí do outro lado possa ser abençoado, abençoada, alcançado de alguma forma e você possa começar a viver esse texto, porque a recomendação bíblica é para que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Nesse momento eu queria poder fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, fazer uma oração por você que está aí participando com a gente. A gente sabe que o tempo é um tempo muito complicado, é um tempo muito desafiador, é um tempo muito novo. Eu quero muito dizer para você que está participando com a gente, se você teve qualquer tipo de perda por ocasião dessa pandemia, que o nosso desejo é que você se sinta abraçado e abraçada pelo Senhor, né? Que você se sinta amado e amada por Deus, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos por um instante, para que nós possamos orar por você. Pai, o nosso desejo nesse dia, em oração, é que o Senhor nos alcance as nossas vidas, transforma-nos, ó Deus, por completo, mude o nosso interior, Pai, abra a nossa mente para podermos compreender por meio da fé qual que é a Tua bondade, a Tua vontade para nós, Deus. Pai, eu oro por cada um dos irmãos que estão participando desse GC, que vão participar ou que posteriormente vão poder assistir esse GC, Pai. Eu oro, Pai, para que a Sua bondade, Pai, alcance a cada um desses e dessas, Pai. Eu oro, Pai, para que o Teu cuidado, para que a Tua mão esteja sobre nós, ó Pai. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor para que conforte o nosso coração acerca daquilo que nós não temos controle, Pai. Eu oro, Pai, pedindo para que nós sejamos, ó Pai, praticantes, ó Pai, de textos tão profundos como estes textos, ó Pai, do Sermão da Montanha, Pai. Eu oro, Pai, para que nós consigamos, ó Pai, compreender com o nosso coração, Pai. Possamos, ó Pai, viver a realidade, Pai, dessa vontade do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que cada um dos meus irmãos, ó Pai, onde quer que eles estejam, Pai, talvez no leito de um hospital, talvez, ó Pai, na cela, Pai, de uma penitenciária, talvez, ó Pai, ouvindo, Pai, esse áudio pela Rádio Super, não sei, Pai. Mas a minha oração neste dia é para que cada uma das pessoas que estiverem, ó Pai, participando desse GC, em qualquer momento, Pai, possam ser alcançadas pela graça do Senhor. Essa é a Sua vontade, que todos nós que estamos aqui, quantos que estão em casa, Pai, em qualquer outro lugar, possam ser alcançados pela graça do Senhor e pela Sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Nós te adoramos, Jesus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tu és incomparável. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantemos
temos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Jesus, tu és tudo, tu és incomparável. Nós nos lançamos em teus braços. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, e todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Vem tomar o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos exaltar o teu nome, te bendizer e declarar que somente por meio do nome do teu Filho Jesus que nós podemos ser salvos. Obrigado, Pai, por nos permitir chamar-te de Pai. Obrigado por nos permitir nos aproximar sem culpa, sem acusação. Obrigado por insistir em nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos em mais um dia. Que bom que você está aqui com a gente, que Deus te abençoe, que seja um tempo precioso
Como sempre, está aqui com a gente aqui o Anderson, Raíssa e Tairone. Eu não sei se você vai lembrar, mas nós, líderes de GC, ao longo do mês, nós temos uma lição, uma semana em que a lição é livre. Né? Então, nós estamos estudando ao longo desse ano o Sermão da Montanha, mas especificamente nessa lição é uma lição livre. Então, nós vamos falar de um tema que Deus colocou no nosso coração. Você que é líder, como é que você faz essa lição livre? Você precisa, talvez, aplicar um estudo mais de acordo com a realidade do seu GC, a partir da sua perspectiva, da sua visão, da forma como você tem enxergado o seu GC. Então, por isso que é bom você ter pelo menos uma lição livre que você consegue ser mais intencional no cuidado com o seu próprio GC, falar de algo que é atual para vocês, algo relativo à comunhão de vocês, à comunidade de fé de vocês, né? Então, hoje nós aqui do GC Online vamos falar sobre a importância da solitude e quão importante é num tempo como esse de nós observarmos a beleza da solitude e tentarmos viver essa bênção, né? E para isso a gente vai basear essa nossa conversa, esse nosso estudo no texto de Mateus 14, um versículo só, que é o versículo 23. Perdão. As palavras de Jesus, ou melhor, nas palavras de Mateus acerca de Jesus, o que ele fala é o seguinte, Mateus 14, verso 23. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho a um monte para orar. Jesus, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho a um monte para poder orar. A gente sabe que aqui, no contexto aqui, o que está acontecendo é que tem uma multidão seguindo a Jesus, vários homens e mulheres e crianças. Ele multiplica aqui pães e peixes, alimenta uma multidão de pessoas, despede os seus discípulos e ele sobe sozinho a um monte para orar. Não é novidade para nós também que em inúmeras passagens Jesus busca esse lugar de solidão e de solitude para poder dialogar com o Pai. Eu quero começar então levantando aqui então a importância de nós percebermos essa necessidade de que em alguns momentos a gente precisa se retirar. Para isso que a gente chama de solidão e que uma vez que o intuito é buscar a Deus ou nos conhecer melhor a partir dessa busca por Deus, a gente chama de solitude. E aí, Anderson, o que você pode começar dizendo sobre essa importância? Ou quando você observa na vida de Jesus, ele saindo de cena, indo para esses lugares onde ele vai ficar sozinho, o que vem à sua mente sobre a importância disso? Não poderia ser na frente de todo mundo? Ou existe importância em estar sozinho? Ele queria se isolar? Como é que você observa essa atitude de Jesus, afinal? Então, uma das características da solitude é essa, a busca pelo silêncio. A gente vive numa sociedade com bastante ruídos, é muito agitada, muitas informações. Então, diante de tantas informações, tantos ruídos que nos cercam, o silêncio ele é importante para deduzir, para você conseguir digerir o que você está aprendendo, o que a vida está te pedindo. Então, quando eu vejo Jesus saindo do meio dessa grande multidão que fazia muitos ruídos, ele está em busca mesmo de conectar com realmente um verdadeiro som, de entender o que está acontecendo, de diferenciar esses ruídos de um som verdadeiro, de conseguir deduzir o que está acontecendo. Então, assim, quando ele se retira, é um aprendizado para nós dessa importância de sair desse lugar barulhento, desse lugar onde que as informações são diversas, onde você consegue deduzir e distinguir o que está acontecendo na sua realidade. Então, a importância, uma das características da solitude é a busca pelo silêncio, porque no silêncio você vai conseguir ter mais clareza, vai conseguir discernir melhor, vai conseguir dar uma resposta melhor, porque os ruídos, uma das características do ruído, principalmente em meio a nós hoje, né, na forma mais contemporânea, da cidade que é muito feroz, muito ruído, ela gera violência. Então, pessoas que estão muito nesse ambiente de ruídos, de barulho, a reação que ela tem sempre são reações de violência. Então, para conseguirmos ter essa reação que Deus nos pede de amor, esse ideal que é idealizado por nós pelo cristianismo, eu vejo que o silêncio, a meditação, a reflexão, ela é muito importante. Não é à toa que a gente fala até sobre essa tal poluição sonora. E nesse tempo em que todo mundo sempre tem o que falar, todo mundo tem um argumento, cada um tem uma colocação, cada um tem uma opinião, nesse tempo onde não se dialoga, mas na verdade a gente está tentando impor o que nós pensamos, todo mundo está ferrenho naquilo que tem, buscar ou compreender a importância da solitude, né? Ainda mais num tempo pandêmico como esse, onde
A gente é obrigado a ficar, a estar em um lugar sozinho, ou a estar em um lugar na solidão, ou não ter convívio com pessoas, né? Eu, quando observo a vida de Jesus, esses vários momentos em que ele se retira para poder falar com o Pai, não é só um momento de meditação ou de intimidade com o Deus Criador, que é o Pai de Cristo. É um momento também onde ele se percebe, se redescobre, ele volta para o seu propósito, ele ouve de volta o propósito pelo qual ele existe. Porque se a gente observar aqui, tem uma multidão que está com Jesus, porque ele consegue multiplicar pães e peixes. A gente facilmente consegue se perder, ao mesmo tempo em que a Bíblia fala sobre essa sabedoria que reside na multidão de conselhos, ela também dá a entender, ou ela diz para a gente que é possível que tenha uma multidão que nos rodeie simplesmente por aquilo que a gente é capaz de oferecer, e isso pode ofuscar o propósito pelo qual a gente existe. Então Jesus, ele se retira para nos ensinar, primeiro, a ter comunhão com o Pai. Existe um Deus acessível. Segundo, nessa acessibilidade que Deus, diante de Deus, ou que Deus nos permite ter, para a gente poder se descobrir, se redescobrir, né? E terceiro, acredito que é para poder alinhar as coisas para que nós possamos voltar nesses lugares de ruído. Porque eu também não acredito que deva ser um estado constante da vida cristã a solitude. A solitude ela deve ser um estado que a gente constantemente entra para poder se reabastecer e voltar para esse lugar de ruído, que é o mundo hoje em dia. E aí, Raíssa, como é que você observa esse retirar-se de Jesus? Como você entende solitude? Eu acho que a primeira coisa que é super importante a gente fazer é conseguir diferenciar a solitude da solidão. Porque a solidão é quando você se retira, talvez por estar cansado das pessoas, cansado de tudo que está acontecendo ao seu redor, e ali você se retira, porém, ali você tem uma tristeza. É um estado que você sente um vazio, você sente uma angústia, e talvez ele está sentindo medo, uma dependência emocional. E a solitude já é uma escolha. É quando você escolhe se retirar. E ali você busca um tempo para trabalhar em si mesmo. Então, quando a gente consegue observar essa diferença, aí a gente consegue ver a importância da solitude, desses momentos que nós escolhemos e precisamos fazer. Eu vejo que a solitude é muito essa forma prática, né? Essa escolha nossa. A gente percebe que, em meio a tantos esses ruídos, muitas agitações, nós vamos também conseguir identificar a nossa limitação humana. A gente vai ver que nós cansamos, que ficamos fadigados, e em meio a essa mente cansada, é algo que nós temos muito no dia atual, mentes cansadas, né? Às vezes você dorme por horas, mas você continua ainda cansado. A gente percebe isso, que é esse tanto de informação, a gente não consegue ter esse tempo para... disciplina, vou me retirar para ter um descanso da minha mente, para conseguir deduzir tudo que está acontecendo em minha volta. E nós somos uma geração tão cheia de ruídos que a gente tem terror ao silêncio. Então, estar em ambientes silenciosos, né, é terrível para nós. E é por isso que quase sempre as nossas decisões são tomadas no calor do barulho, porque a gente sequer tenta buscar esse lugar de calma. A solitude é esse ambiente de calma, onde a gente vai tentar refletir um pouco mais, meditar, ponderar, pensar um pouco mais, insistentemente pensar, refletir, né? Então, a nossa geração está nessa falácia, nesse falatório todo. Então, quando a gente observa na palavra, Jesus se retirando para poder orar, na verdade, a gente hoje diria assim, se a gente percebe um irmão saindo do meio de um grupo para poder ter um tempo em silêncio ou um tempo em algum lugar, possivelmente nós julgaríamos esse irmão. Jesus hoje seria julgado. Ah lá, quer parecer espiritual. Ah lá, ele quer parecer o melhor. Isso não, ele só quer entender a sua humanidade, né? Ele quer conhece-te a ti mesmo, né? Ele quer se conhecer a partir também dessa revelação de quem Deus é. Então eu julgo que é muito importante observar na vida de Jesus que, apesar de estar com uma multidão, ele tem momentos específicos, intencionais, em que ele está sozinho. Ele está na solitude, ele está também no silêncio, né? E a gente sabe que a solitude, ou que silêncio não é mudez, entendeu? Não é ser mudo. Eu posso estar em silêncio para poder entender, para poder observar, para poder aprender, entendeu? Na verdade, o muito falar já demonstra para a gente que isso é problemático, né? Que a gente erra muito pelo muito falar.
Então a solitude já faz de nós alguém mais sábio. E em outro ponto, você falou que se Jesus estivesse nesse cenário, a gente vê ele se isolando, o irmão isolando, a gente chamaria ele de super espiritual, mas também tem outros pontos que levaria a ser aquela pessoa que, poxa, a pessoa está em depressão, a pessoa oprimida. Tá sozinho, olha só. Olha a pessoa angustiada e uma pessoa fraca, né? Mas, na verdade, seria realmente uma pessoa que ela é forte, uma pessoa que consegue identificar a sua fraqueza. Uma pessoa que ela consegue identificar os seus limites. E ela sabe se retirar no momento que ela precisa descansar. Fala, olha, se eu ficar aqui, a minha resposta de amor para algumas relações, nesse momento eu me afastar, porque eu sei como eu estou. Então a solitude é também um ambiente, ou da solitude sai ou melhor, na solitude a gente é refrigerado para não desistir do propósito, porque de fato a gente pode sim, nesse primeiro momento, entrar nesse lugar de silêncio, de contrição, muito mais pelo cansaço, pela tristeza, mas por meio da oração ou da meditação, ou até mesmo da experimentação de quem Deus é, a gente pode cair nessa solitude e ser revigorado para poder voltar nesse lugar de ruído. Os livros sapienciais são livros de sabedorias, que encontra na Bíblia, vão ter conselhos como esse, que é muito melhor você estar num ambiente de luto, entenda, do que um ambiente de festa. Porque o ambiente de luto vai te levar você muito à reflexão. Quando você vai em algum velório, alguma coisa assim, a sua vida ela passa a ser um objeto a ser refletido sobre ela. Então, a importância da vida. Então, esse lugar de reflexão, esse lugar de introspecção, ele é muito importante na nossa vida. Eles são até melhores que lugares de festa, alguns sábios vão dizer sobre isso, porque leva você a refletir realmente sobre os pontos principais da sua vida, leva você a se isolar um pouco, você refletir o que é importante, o que não é, o que deve ser acrescentado, o que deve ser retirado, o que deve ser investido. Então, sim, eu percebo muito isso, que esse lugar da solitude, ele é um lugar que, para nós, aparentemente, nesse mundo que tem tantos estímulos, a nós sermos ativistas, a fazermos, a sermos reconhecidos pelo que fazemos, não pelo que somos, se retirar, silenciar, para nós é algo que aparentemente é triste, mas que vai produzir muito mais fruto em nós. E é engraçado porque esse mundo não só nos tenta a nós produzirmos, né, materialmente, como nos tenta a produzirmos em palavras. Então, quando a gente se retira para o silêncio, a gente está abdicando de ser instrumento ou de ser parte dessa engrenagem onde nós temos que produzir. Né? Por que eu tenho que ter uma opinião sobre tudo? Por que eu não posso falar eu não sei? E é engraçado porque nesse ambiente onde a gente não valoriza a solitude, todo mundo tem que ter sempre o que compartilhar. Todo mundo tem que mostrar que tem algum conteúdo. Parece que é fraco e frágil aquele que fala assim, eu não sei. Então pode ser que nesse ambiente onde a solitude é negligenciada, a gente seja tentado a parecer o que a gente não é. E não é um ambiente onde as pessoas aprendem, porque todo mundo está querendo falar o que acha, o que pensa, e ninguém está se ouvindo. E é engraçado demais, porque em momentos como esse, onde a gente tem percebido várias pessoas perdendo seus entes queridos, a gente não tem o que dizer. E por não ter o que dizer, a gente é conduzido, em momentos como esse, onde a gente tem percebido várias pessoas perdendo seus entes queridos, a gente fica sem palavras. E por não ter palavras, tudo que nos resta é sentir o que o outro está sentindo. Durante muito tempo, o que eu percebi, o que eu percebo, é que a gente sentiu falando. Meus sentimentos, meus pesos, mas não sentiu nada. É só algo que a gente aprendeu a dizer, robótico. Mas quando nos faltam as palavras, o que nos resta é um coração disposto a se unir ao coração do outro. Então é na solitude também que a gente aprende não somente a ouvir Deus, a nos ouvir, mas também a ouvir o outro. A solitude propõe esse silêncio, e é um silêncio geral. É o silêncio do interior do Rafael que está gritando, é o silêncio do teu interior que está gritando, né? É o silêncio do mundo todo que está falando, e talvez é essa capacidade de ouvir a voz de Deus, porque no meio dessa falácia toda, às vezes é difícil para a gente discernir onde é que Deus está falando. E aí, Raíssa? Essa escolha de ficar sozinho, essa escolha de tirar um momento para refletir, é uma construção, porque fala de autoconhecimento.
Então, você não gasta tempo com você mesmo, você não consegue se retirar para um ambiente, talvez que pode ser considerado como solitário. Isso aí, se você não consegue fazer isso, é porque falta, às vezes, em nós um autoconhecimento. Em meio, como o Anderson disse, há tantos ruídos, a gente não consegue parar para refletir em nós, no nosso emocional. Então, vale a pena ressaltar que isso é uma construção. E uma coisa muito importante sobre a solitude é que somente por meio da solitude que a gente consegue valorizar a comunhão. Então, assim, se eu quero sempre estar em comunhão, eu não entendo o valor da comunhão. É quando eu me retiro que eu percebo que estar junto, estar perto, é hipervaloroso, que tem um valor, assim, indescritível. Quer falar algo, Tairone, sobre solitude, sobre os momentos em que Jesus se retira, sobre como é que você percebe essa retirada dele, quando ele sai de cena? Você acha que tem algum ensinamento para os discípulos quando Jesus ele fica sozinho em algum lugar, ele e o Pai, ele e ele mesmo? O ensinamento é que você nem sempre precisa estar falando, demonstrando a sua opinião, né? E às vezes a gente fica muito quieto, só ouvindo, né? Mas às vezes você observa o que o outro fala. Então eu percebo que esse momento de estar só é um momento de percepção também. Perceber a situação. E é engraçado o Tairone falar sobre isso, porque o contato que eu tenho, que a gente tem com os tecladistas, Raíssa mais do que ninguém, é que eles são, por exemplo, alguns músicos, ou boa parte, eles são mais calados. E é engraçado porque isso traz um incômodo para aqueles que falam muito. Então, quando eu ouço ele falando sobre aprender também, esse ambiente do silêncio ser um ambiente favorável para que a gente possa aprender, olha só que ótimo, quando se a gente pensar que numa sala de aula, somente o professor falando, 40 alunos ouvindo, opa, por que todo mundo não está falando junto? Porque é um ambiente onde se deve aprender. Então todo mundo se cala e deixa um só falando. E esse um só que está falando, ele fala com o intuito de quê? De poder ensinar. Mas por que ele está falando? Porque ele veio de um momento onde ele esteve sozinho, ele e os livros, aprendendo. Então a solitude, né, Anderson, é esse ambiente também onde a gente pode sair de lá disposto a aprender e também a ensinar. O silêncio, o ouvir também faz parte da comunicação. Então, assim, quem ouve também está comunicando. Aí nós somos estimulados muito a sempre estar falando, sempre ter o que falar. E isso nos fala muito de um estímulo de querermos ser por aparência, né? E isso nós demonstramos em nossas santidades, em nossas falâncias. Só que nós vamos convidados ali, quando aquela passagem muito bonita, quando Cristo vem falar sobre irmos para esse lugar secreto para com o Pai, vem falando dessa abdicação de tudo isso que nós temos por aparência. Saímos dos holofortes, saímos desse lugar de fala, saímos do lugar onde vamos ter aplausos e vamos para esse lugar onde estamos aprendendo e ouvindo. E onde que não vai ter nenhum mérito, vai ter nenhuma uma recompensa humana ou aplausos humanos. Mas hoje nós vamos ter ali somente Deus nos ouvindo, e estar com Deus é tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos. Porque estar com Ele é estar conosco mesmo. Olhar para Deus é olhar para a nossa humanidade. Olhar para Deus eu vou saber quem realmente eu sou. Então, sim, eu vejo muita importância também, Rafa, dessa solitude, era dessa descoberta do quem eu sou. Porque nós queremos constantes estímulos, nós queremos muito nos moldar pelos parâmetros, pelos padrões que estão externos, e nos perdemos nessa busca, nessas grandes formações. Agora eu sou isso. Buscamos formas de nos rotular, né? Hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo, hoje eu defino tal pauta, hoje eu defino tal pauta. E nos perdemos nesse tanto de informação. A solitude é importante para nos descobrirmos. E nós que temos a fé cristã, nós temos esse secreto para com Deus, para que olharmos para Ele, que possamos olhar para nós. A luz dele nos ilumina e mostra o que há em nós, que precisa ser melhorado, ou o que é de valor em nós, né? E na solitude, a gente está desarmado. Na solitude, eu não tenho que convencer ninguém com as minhas palavras do que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Nesse ambiente de solidão, onde está você e Deus, você e você se descobre. E é engraçado, e é verdade, porque nos ambientes em que nós estamos sozinhos, somos nós e a verdade. A verdade de quem a gente sabe que a gente é. A verdade de quem a gente sabe que a gente não é. A verdade a verdade de que Deus deseja que saibamos o que Ele tem para nós.
a solitude me ensina o pastor Rafa a ser vulnerável também em público. A dizer assim, não, eu não sei. Você precisa aprender com a solitude que, além de ser um ambiente de meditação, um ambiente de oração, um ambiente de intimidade com Deus, é um ambiente também de intimidade com você. É na solitude que a gente faz essas reflexões acerca do que tem que ser mudado, o que não está legal, o que não condiz. Olha só a exortação de Jesus acerca dos fariseus. Olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É engraçado porque existe um discurso coerente, mas uma vida que não é compatível. É na solitude que a gente alinha discurso e vida. Na verdade, a gente alinha a vida e o discurso passa a ser a vivência. Então, acredito eu que o desejo de Deus é de que nós vivamos nesse ambiente, nesse lugar, onde a gente, a partir da verdade, se descobre como ser humano, descobre ele como um Deus perto e está disposto a revelar-se ao outro. Por isso que Jesus, quando sai desses lugares de intimidade, de comunhão com o Pai, ele sai mais fortalecido, porque ele sai revigorado em saber o que ele é, por que é que ele veio. Ele sai mais disposto a amar o diferente, amar o perdido. Ele sai mais paciente, ele sai mais disposto a ensinar. Ele sai mais disposto a aprender, como quem fala assim, quem que o povo diz que eu sou? A solitude ensina pra gente em tempos como esse, ensina pra você em tempos como esse, que a beleza da comunhão, ou melhor, que a comunhão se faz bela porque ela é a soma de vários momentos de solidão. Cada indivíduo tem a sua solidão. Então, quando nós estamos aqui reunidos, o pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele fala que a comunhão é a soma de várias solidões. Vários irmãos que, quando se reúnem, representam uma solidão diária. Então, quando a gente, por ocasião desse tempo que a gente está vivendo, quando a gente está em solitude e também em solidão, né? Nós estamos sozinhos em casa, nós não estamos nos encontrando como comunidade local ou algo parecido, você tá participando de um GC por meio de uma plataforma digital, tudo isso que está acontecendo também pretende nos ensinar a nós aprendermos a valorizar esse momento. Se eu pudesse contar um pouquinho aqui da vida desse pastor alemão, do Bonhoeffer, ele está vivendo ali, ele é contemporâneo ao regime nazista na Alemanha, e ele está preso num campo de concentração, ele não pode exercer a sua fé publicamente como nós podemos aqui, e ele não pode reunir com a comunidade de fé como queria, mas isso não foi um impedimento para ele. É engraçado porque é justamente a solitude que imprime em nós o valor da comunhão, nos faz valorizar isso aqui, estarmos aqui sentados, nós quatro juntos, falando da nossa fé. Isso só tem valor a partir do tempo da solitude. É quando a gente não pode. É quando Paulo e Silas estão presos que eles começam a entender o valor de poder estar junto. Então por que algumas pessoas desprezam a comunhão? Porque desprezam a solidão, porque desprezam a solitude. Elas entram talvez na comunhão carregadas do que elas têm para poder falar e para poder fazer, sem entender que é a solidão, a solitude, que é os momentos sozinhos que dizem para nós o que de fato nós somos, quando ninguém está vendo. Quando as luzes se apagam, né? quando acabar isso aqui, é que a gente sabe realmente o que a gente é. E o que nós somos? É na solitude que a gente aprende o que somos. Porque no meio de um montão de pessoas falando, nós somos tentados a falar aquilo que não é real. Nós somos tentados a aparecer. Então, Tairone, uma coisa que eu aprendo quando Jesus se retira, é que ele não está tentando ser o que as muitas vozes querem que ele seja. Enquanto uns estão dizendo que ele é Elias, outros estão dizendo que ele é o profeta prometido, outros estão dizendo que ele é isso, ele sabe exatamente o que ele é. Por que ele sabe o que ele é? Porque os momentos de solitude imprimiram nele essa certeza, eu sou isso. O que eu percebo, Rafael, que nos faz negligenciar muito
esse tempo, tanto da comunhão quanto o momento da solitude, são não conseguir identificar o tempo que nós estamos. Eclesiastes vai nos explicar que há tempo para tudo. Há tempo de se ajuntar, há tempo de se retirar, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E quando nós não respeitamos esse tempo, não conseguimos identificar esse tempo, nós vivemos uma vida desequilibrada. E aí, quando você não consegue identificar e dar valor à solidão, à solitude, você também vai desprezar o excesso da comunhão de pessoas. Então, é necessário, como seres humanos, entender a nossa limitação, identificar esse tempo, respeitar esse tempo e viver esse tempo. O Rafael falou uma coisa muito interessante, a gente só vai respeitar a comunhão quando ela é arrancada de nós. É o que está acontecendo conosco aqui, é o mesmo cenário que o Bonhoeffer viu ali, ele foi arrancado da comunhão. Ele não optou pela solitude de se retirar. Quando ela é arrancada de forma violenta da gente, a gente percebe. Muitas pessoas na pandemia não estão conseguindo estar sozinho porque nunca tiveram esse hábito de estar sozinho. E quando ele tem esse encontro com ele mesmo, com os sentimentos reprimidos, com os traumas não negociados, não trabalhados, com a verdade do que com a verdade que se é, com a realidade de si, quando não tem essa necessidade de ficar se mostrando ou viver nessa aparência, ou quando a máscara não é mais necessária e você tem que lidar com você mesmo, esse é uma das maiores dores que nós temos, quando nós temos encontro conosco mesmo. Porque na psicologia nos fala que nós criamos facetas. Cada pessoa que nós relacionamos, cada ambiente que nós temos uma pessoa, um personagem para estar ali. Mas existe um ator principal ao qual você está ali tentando mudá-lo, moldá-lo, mas a solitude vai fazer você encontrar com ele. E é ele, essa pessoa que você não gosta, é o Anderson que eu não gosto, é que Jesus está relacionando com ele e conhece ele. Eu acho que o que dói nós em lidar com Deus não é pelo fato dele ser poderoso ou enfim, todas as coisas que acontecem, mas é pelo fato dele saber quem realmente nós somos. Exatamente. Ao saber quem nós somos, nós podemos mentir para ele. Eu minto para o Rafael, meu pastor, eu minto para a Raíssa, né? E uma coisa importante sobre isso é que uma outra coisa também que nos causa talvez essa dificuldade em nos relacionarmos com Deus é porque, diferente dos demais, ele não está buscando que a gente o impressione. Então tudo que eu faço não vai impressionar Deus. E aí, no silêncio das minhas palavras, eu descubro o que eu sou. Ou eu volto a saber o que eu sou. A solitude, ela é terrível por isso. Porque ela coloca um espelho à minha frente e ela fecha a minha boca e ela me pede para que eu olhe para mim. Olha para você. Né? E a Bíblia está cheio de convites, né? Quando a Bíblia fala assim, lembra-te de onde você caiu. Quando o apóstolo Paulo fala assim, examinai o homem a si mesmo. Tudo isso é nos convidando a olhar para nós. Olha para você. Uma coisa que a gente não compreendeu, que é só na solitude que as motivações são reveladas. Porque se eu dou esmola para alguém, desvalorizando a solitude, eu faço para ser visto. Na solitude eu percebo o meu valor e, consequentemente, valorizo o outro. Então Jesus está nos ensinando a valorizar esses lugares onde a gente fica em silêncio, meditando, orando, intercedendo. Silêncio, no silêncio das palavras. Não tem ninguém mais falando. E esse silêncio parece que ele é uma preparação para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. No meio disso tudo, num tanto de gente falando, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo extremamente desafiador e todo mundo sempre tem o que falar. Todo mundo sempre tem o que falar. Você vai entrar na internet, você vai poder ouvir milhares de pastores, em milhares de lugares, milhares de opiniões. E aí você fica perdido sobre, e aí, o que é real, o que é verdade, o que pode me abençoar ou o que não pode. Acho que é nesse lugar de meditação, primeiro sai um peso da gente. É nesse lugar de silêncio em que a gente consegue discernir. O silêncio ensina muito pra gente. Sabe, o silêncio ele rouba de nós a pressa. Eu não tenho que produzir síntese nenhuma. Eu não tenho o que falar. Você que lidera um GC, você precisa ensinar, aprender primeiro. A importância de viver ou de estar nesses ambientes e lugares de solitude. A importância de calar. E é engraçado porque nós que somos liderança, líderes na comunidade local,
A gente sempre é tentado a pensar que a gente tem que ter resposta para tudo sempre. A gente sempre tem que ter o que falar. Você que é líder de GC, quando você não tiver o que falar, não fale. E quando você achar que tem o que falar, pergunte se realmente tem que ser dito. Porque Jesus ele não ensina somente por aquilo que ele fala. Ele ensina por aquilo que ele vive. E constantemente na vivência dele, ele nos ensina a estar em lugares onde é somente ele e o Pai. Ele e ele mesmo, a fim de que o seu propósito seja revigorado, a fim de que o amor seja revitalizado, a fim de que todos os que estão à volta dele possam ser beneficiados por um Jesus mais humano, mais gente, sabe? Eu acho que quando nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade cristã, enquanto crentes evangélicos, quando nós aprendermos a valorizar a solitude, nos nossos relacionamentos vão ser mais humanizadores. A gente vai conseguir valorizar um pouco mais o outro. A gente olha para o outro e faz uma leitura equivocada sobre ele porque a gente não teve uma solitude. Quando a gente sai desse espaço da solitude, a gente sai amado. A gente sai se conhecendo um pouco mais, inclusive os nossos pecados. E por isso a gente se relaciona melhor com esse e com essa que está diante de nós. É de suma, meu irmão, é importante demais que você valorize isso. Todo o valor da comunhão nasce dos momentos de solidão. É a solidão que imprime em nós a beleza do poder falar, a beleza do poder ouvir. Algo que não se faz mais hoje ouvir. Todo mundo fala e nós falamos juntos. A internet deu voz para todos nós que estamos aqui. A gente vai lá e a gente expressa a nossa opinião, a gente joga uma opinião acima da opinião que a gente expressou anteriormente e ninguém ouve ninguém. Como é que Deus pode se fazer conhecido em um mundo onde os seus seguidores falam, mas não falam dele e não falam por ele, porque não foram ouvi-lo? Então é no ambiente da solitude que a gente ouve alguém, medita no que foi ouvido, pratica o que se ouviu, e aí com certeza o mundo melhora. E aí, Anderson? Eu vejo também muito sobre a importância de se retirar naquela prática quando nós vamos como ser convidado por Deus a amar o próximo. Se retirar não é somente o amar a si e se cuidar, mas também amar o nosso semelhante. Porque em um cenário onde estamos cansados, intoxicados por tanta coisa ruim, nós só conseguimos produzir e reagir e oferecer coisas tóxicas e coisas ruins. Então, assim, no meio das minhas relações, quando eu estou cansado, é mais fácil liberar o ódio, rancor, a gente consegue ponderar nas palavras, a gente consegue maneirar nas palavras, a gente fere pessoas, porque estamos cansados, estamos feridos. Se retirar também é uma prática de amar ao outro, é amar a si, mas também amar meu semelhante. Eu vou saber que eu não estou apto a estar no coletivo agora. Eu preciso me retirar, aproveitar o que é o ordinário, porque nós gostamos muito do extraordinário, né? Do extravagante, de fazer, de estar ali no nosso melhor, na nossa melhor fase. Esquecemos que para ter o extraordinário é necessário termos tempos ordinários, tempos comuns, coisas comuns, necessidade do básico, né? Qual que é o básico? É cuidar de mim, é cuidar da minha saúde mental, é fazer uma terapia, é eu ter bons amigos, tomar um bom café, falar, ouvir. Então, assim, toda essa questão do ordinário, do básico, de se ausentar, ele é necessário para que a relação para com o outro, ela seja mais madura, seja mais leve, e eu consiga fluir com esse amor que é um ideal para que eu possa seguir, né? E às vezes também apreciar a nossa própria companhia, porque existem pessoas que não conseguem almoçar sozinhos, ir para um restaurante, almoçar sozinho, ficar em casa sozinho. Existe uma dependência, uma carência em sempre estar rodeado de pessoas, uma dependência emocional por falta de autoconfiança, por falta de autoconhecimento. E a solitude, ela traz isso para as nossas vidas. Engraçado, para a gente poder finalizar, eu estava aqui pensando na oração de São Francisco de Assis. Tem uma parte, por si só, o início da oração já é assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Parece que esses momentos de solitude, eles encaminham o nosso coração a sermos instrumentos da vontade de Deus. Num mundo tão complexo, tão perdido,
tão aquém do outro. Eu ouvi uma vez de um grande pregador, ele falou assim que a intercessão ela tem poder para nos salvar de nós mesmos. Porque na intercessão eu não sou o objeto da minha oração, o foco da minha oração, o foco é o outro. E a solitude, ela nos direciona nesse caminho, nos direciona nessa caminhada, nesse trajeto. Olha, isso aqui. Primeiro vocês, recebam para vocês, primeiro vivam essa realidade. Conhece-te a ti mesmo, conhece a Deus. A partir da revelação de Deus, se conheça em silêncio, não nas muitas palavras. Deus não precisa ser convencido por você, Deus não precisa ser surpreendido por você, não. E o salmista fala isso para nós, isso deveria ser alvo de muita felicidade para nós, saber que Deus conhece a palavra que ainda não saiu dos nossos lábios. Ou seja, Deus conhece o nosso silêncio. No nosso silêncio, Deus conhece. Eu me recordo de quando Ana, esposa de Eucana ali, aparentemente rival, de Penina, ela não pode gerar filhos e a Bíblia vai dizer que ela começa a fazer uma oração balbuciando. Não saem palavras da boca dela, saem só uma espécie de um gemido. E ela é tida como embriagada pelo profeta, mas exatamente naquela oração Deus ouve alguma coisa. Parece que a gente pensa às vezes que orar é ter o que falar com Deus. Mas será que orar também não pode ser, ou será que orar não é um coração em silêncio derramado aos pés de Deus? Será que orar não é estar quieto? Será que orar não é calar? E a partir desse calar, a gente consegue perceber tudo o que deve nos fazer orar? Eu percebo, Rafael, que existem dores em nós, existem tristezas em nós, que nós não conseguimos, que são indescritíveis, a gente não consegue pronunciar. E nesse momento de introspecção, momento de dor, esse momento de isolamento mesmo, você se isola, é onde que, para você tentar compreender, e só Deus consegue ouvir essa dor que a gente talvez não consegue falar. Então, assim, tem solidão que ela é tão necessária, porque o outro não vai conseguir entender essa dor. Falar com o outro, ele não vai conseguir identificar isso. E só Deus, às vezes, nem a gente consegue entender o motivo dessa dor, né? E inclusive nós mesmos, em momentos de dificuldade, de dor, de tensão, de adversidade, eu falo isso por mim, a gente não consegue sempre colocar em palavras o que está sentindo. E acredito eu que no momento de meditação, na solitude, a gente consegue primeiro receber consolo. Porque a gente sabe que existe alguém que mesmo que a gente não consiga externalizar com palavras o que a gente está sentindo, ele sabe exatamente o que o nosso coração está passando. A solitude ela é importante para você, para te tornar alguém mais sensível. Não sensível somente à voz de Deus, sensível ao outro também. Não somente sensível à voz de Deus e sensível ao outro, mas também sensível a você mesmo. Na solitude a gente se conhece melhor. A gente é revigorado. A gente é desafiado a voltar a amar. Eu quero muito desafiar você que está participando desse GC com a gente a valorizar esse momento de solitude, a valorizar esse momento de distanciamento. A gente pode estar distante uns dos outros, mas nós não precisamos estar distantes de Deus e distantes de nós. Eu quero poder orar por você. Eu quero muito que você, nesse tempo, não se sinta sozinho. Quando eu digo sozinho, é desamparado. Saiba que existe alguém que está com você nos momentos mais difíceis, nos momentos onde você não se compreende, não consegue falar sobre o que está acontecendo, existe alguém que está com você. E você não é obrigado a falar. Eu quero muito também ensinar para você que tem uma opinião sobre tudo, que você não é obrigado a ter uma opinião sobre tudo. Eu quero ensinar para você, ensinar para nós que estamos aqui, que Jesus, quando se retira para poder estar sozinho com o seu Pai, Ele pretende nos ensinar que há uma beleza também em estar sozinho e que há um ensinamento que provém da solidão, da solitude. Deixa eu orar por você então. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer, quero te exaltar. Obrigado, Senhor, por este tempo. Eu sei que tem pessoas do outro lado, Pai, que podem estar numa solidão, numa tristeza, desesperançosos, Deus. E o nosso desejo aqui é que o Senhor transforme essa solidão em solitude, revelando-se nesses lugares, ó Pai, sombrios do coração e da alma de cada um desses e dessas.
Eu oro, Pai, para que nós possamos sair desse ambiente de solitude um pouco mais equipados a amar, um pouco mais dispostos a compreender, um pouco mais desafiados a caminhar a segunda milha, a dar também a nossa túnica. Que desses momentos de meditação, oração, intercessão, de solitude, nós possamos amadurecer no conhecimento de quem Tu és, para que consigamos refletir de forma aperfeiçoada o que nós devemos ser em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva: Jesus.